Bom, pessoal, então boa noite. Vamos começar essa segunda aula PED da disciplina de resistência do materiais 1. Eu acho que você já me conhece, mas me apresentando, sou o Davi Carneiro, sou o PED dessa disciplina no semestre. Tenho como professor o Dr. Josué Labac. Então, pessoal, hoje a gente vai focar na parte de tensões em vigas, né, que é uma parte das últimas partes do conteúdo. E é bastante importante porque a gente vai falar hoje sobre aquele parâmetro Y na fórmula da tensão, que bastante gente tem dificuldades, né, de trabalhar e entender qual parâmetro eu devo utilizar, o Y deve ser positivo ou negativo. Essas são dúvidas bem comuns. Então, essa parte, na verdade, é uma continuação daquele primeiro assunto que nós vemos nessa disciplina, né, que seria analisar uma viga, poder ser uma barra, um eixo, mas nesse caso nós iremos falar especificamente de vigas. Então, a gente analisa uma viga, calcula, avalia as condições de contorno, determina a equação do carregamento, resolve a equação diferencial e encontra as equações finais, né? Então, a gente consegue plotar os diagramas dos esforços internos. Porém, o passo seguinte seria analisar as tensões nas vigas, porque a gente quer avaliar os momentos na viga para, consequentemente, conseguir avaliar essas tensões. Então, o interessante é avaliar o momento máximo da viga, e é por isso que é interessante avaliar toda a extensão da viga, como a gente calcula, para depois calcular as tensões nesse ponto onde ocorre o maior momento na viga e, consequentemente, vai ocorrer a maior tensão. Bom, como objetivo da aula, hoje eu trouxe esse exemplo, que é bem clássico até, tem na maioria dos livros clássicos de resistência aos materiais tem esse exemplo, mas que contempla bastante detalhes importantes e acho que a maioria dos detalhes importantes para que a gente resolva esses problemas de tensões em vigas. Então, o enunciado seria definir combinações de perfil e material para que uma viga de 130 metros não sofra deformação plástica. Então, já no enunciado, é importante a gente entender que, nesse caso, nós teremos que avaliar três tipos de perfil, né, específico para esse exercício, esse perfil F, W e M. São esses três que estão dispostos aqui. E também combinaremos tanto o perfil, ou seja, as propriedades geométricas desse perfil, para a gente avaliar tanto aquele parâmetro y quanto o momento de inércia. E também nós iremos utilizar esses materiais aqui para utilizar alguns parâmetros que possam ser pedidos, né? Mas o principal dos parâmetros é essas tensões aqui. Vamos lá, deixa eu botar uma caneta. São essas duas tensões que tem aqui, né? Que são chamadas de tensões admissivas, esse sigma y, ou tensão de ruptura, ou também conhecido como tensão última. Então, já no enunciado, ele afirma que nós estamos falando de deformação plástica, né? Não fala de ruptura. Então, se está falando de deformação plástica, nem toda deformação plástica é uma ruptura, mas a ruptura é uma deformação plástica, né? A deformação plástica significa uma deformação permanente no corpo. Então, pode ocorrer que o corpo ele sofra essa deformação permanente, mas não chega a romper. Então, por isso que sempre nós iremos considerar essa tensão admissível quando ele falar em deformação plástica, que é essa sigma y. E é até consistente, né? Porque a tensão que o corpo suportaria é menor do que no caso dessa tensão última. Mas nós vamos discutir mais para frente. Porém, é importante a gente já fazer essas avaliações do enunciado da questão. Veja, no exercício, você precisa calcular chegar naquelas expressões finais, né? Então, você vai ter que determinar as condições de contorno dessa viga biapoiada, a equação do carregamento para esse carregamento distribuído Q0. Veja que tem um momento aqui aplicado na extremidade direita. Tem que determinar corretamente o sentido desse momento. Enfim, e aí a gente chega às expressões finais dessa viga. Bom, com as expressões finais, o passo seguinte é avaliar o momento máximo. Esse é o passo muito importante, porque aí a gente vai saber onde que ocorre a tensão máxima, né? Então,
Eu trouxe um outro exemplo apenas para ilustrar como isso pode ser... tem que ter cuidado, né, com esse detalhe de momento máximo. Porque a gente aprendeu nas aulas de resistência que quando um esforço interno, por exemplo, a cortante, cai em zero, por exemplo, nesse caso de uma viga bem gastada, veja que a cortante passa por zero no meio da viga. Isso é consistente, né? É correto. Então, a gente já imagina que aqui no gráfico do momento vai existir um valor máximo. Porém, é importante ter cuidado, porque nem sempre isso é um máximo global da viga, ou seja, é um máximo da viga inteira, né? Isso pode ser apenas um máximo local, certo? Ou o máximo ou o mínimo, né? Tanto faz. Um extremo, né? E é o caso dessa viga, desse exemplo bem gastado, né? Que não é o nosso objetivo da aula, é apenas para ilustrar. Veja o que acontece, né? Realmente, no meio da viga tem um ponto de extremo, ou seja, a derivada nesse ponto aqui dá zero. Correto. Então, é um ponto de extremo. Porém, não é o valor máximo de momento, o momento máximo na viga, né? Em módulo, o momento máximo ocorre aqui, nas extremidades da viga. Então, quando a gente for calcular as tensões, é importante considerar esse momento máximo, e não um ponto da extremidade, extremo que ocorre aqui, por exemplo, quando a cortante passa por zero. Então, é por isso que é importante avaliar os gráficos, os diagramas de momentos fletores para avaliar qual o momento máximo, tá certo? Alguma pergunta sobre isso? Isso ficou claro? Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir bem. Beleza, ok. É que eu não tenho câmera aqui, né? Bom, então, entendida essa parte, a gente vai voltar para o nosso exemplo, né? Que é uma viga biapoiada, como já havia falado, um carregamento distribuído com esse momento na extremidade. Se você avaliar as condições de contorno corretamente, resolver a equação diferencial, você vai chegar nessas duas expressões, né? Tanto de cortante quanto de momento. Então, a gente não sabe, apenas olhando para essa expressão, qual ponto de momento máximo, mas a gente deve analisar os diagramas, né? O que eu faço é uma estratégia, uma tentativa e erro, vamos imaginar assim. Dá para saber mais ou menos onde que vai cair o momento máximo dessa viga. Porém, ela é muito simples. Pode acontecer de ter uma viga mais complexa, né? De ter, sei lá, uns outros apoios aqui distribuídos, né? Ou talvez uma rótula aqui no centro. Então, dá para complicar bastante, né? Então, por isso que é interessante analisar o diagrama. Então, eu considero, por exemplo, nesse exercício em específico, o momento é dado por essa expressão. Ou seja, o momento vai ser função de Q0 e do comprimento, da viga. Em específico, nesse exercício, né? Então, só sobra dois parâmetros para a gente manipular. O Q0 e o comprimento da viga. Então, eu fixei um comprimento qualquer, 1 metro aqui. Poderia ter colocado os 130 do enunciado, né? Mas coloquei qualquer comprimento aqui, 1 metro, para ficar mais fácil da gente interpretar os diagramas. E coloquei que Q0 seria igual a 1 newton por metro. Então, o resultado que eu obtive foi algo desse tipo, né? Onde o momento máximo ocorre na extremidade direita da viga. O que faz sentido se você olhar para essa viga, realmente tem um momento externo aqui na extremidade direita, dá a entender que vai ter o momento máximo naquele ponto. Porém, isso foi confirmado analisando o gráfico do momento. Só que em alguns casos, é preciso ter cuidado, porque quando a gente muda esses parâmetros, o formato do gráfico muda, né? Então, por isso que eu também calculo um outro parâmetro, levando ao extremo, né? Então, por isso que eu coloquei Q0 igual a 100 newtons por metro, e veja, o formato do gráfico não muda. Então, independente desses parâmetros que eu colocar aqui, respeitando essa relação de momento, o momento máximo vai acontecer na extremidade direita dessa viga. E claro, né? Se vocês lembrarem lá, a condição de contorno nas extremidades nessa viga de momento fletor é que nesse lado o momento é igual a zero, do lado esquerdo o momento é igual a zero, e desse outro lado direito o momento fletor é igual a menos m. Porque vocês podem ver aqui nessa convenção de sinal que
o momento positivo está nesse sentido. E o que está acontecendo nessa viga é no sentido contrário, né? Então, 2 pontos importantes que a gente tirou dessa análise. Que o momento máximo ocorre na extremidade direita da viga, neste ponto aqui, em x igual a L, e o momento máximo é igual a menos m, que é igual a, no caso, menos q0 vezes L ao quadrado, e, consequentemente, pelo que nós estamos vendo, esse momento é negativo. Então, veja, um resumo matemático seria isso daqui. Momento máximo igual a menos m, que é igual a menos q0 vezes L ao quadrado, e é negativo. Essa análise do sinal é muito importante, porque aí a gente já pode atrelar com a expressão da tensão, da sigma xx, né? Então, veja, essa expressão da tensão, ela depende de x e de y. X porque o momento varia ao longo da viga em x, ou seja, na direção longitudinal, e y porque depende também desse parâmetro. Nós vimos que o momento máximo é negativo. Então, existe um negativo dessa expressão. O momento máximo, então, vai ser negativo. E aí, combinação desses dois parâmetros gera o sinal positivo. Lembrando, tá, pessoal? Isso é um conceito que tem até nas aulas do professor Labac, e é um conceito importante. É o seguinte, esse tipo de estrutura que a gente estuda aqui tem uma tendência a sofrer mais com esforços de tração. Então, por exemplo, você imagina o concreto, né? O concreto ele resiste bastante à compressão, porém não resiste muito à tração. Então, por isso que nessas nossas análises aqui de tensão, sempre que a gente for fazer um dimensionamento, ou seja, calcular momento e calcular as tensões utilizando o momento máximo, nós vamos escolher parâmetros, parâmetro y, de forma que a gente gere valores de tensão de tração. Então, tensão positiva. Então, por isso, veja, que o momento aqui é negativo. Assim, para concluir, né? Tração. Por quê? Obviamente, se um corpo ele resiste muito à compressão, as tensões admissíveis serão muito altas. Mas se ele resiste pouco à tração, as tensões admissíveis serão menores. Então, por isso que é importante a gente analisar essas tensões admissíveis as menores possíveis, para ver se aquela combinação de perfil e material funciona. Porque se funciona para menor possível, vai funcionar para todo o corpo. E assim a gente fez um bom dimensionamento, certo? Então, veja, aqui é negativo, gera um sinal positivo. Então, consequentemente, para que a tensão seja positiva, então esse valor y tem que ser positivo também, né? Então, para que a tensão seja positiva, y deve ser positivo. Certo, pessoal? Deu para entender essa parte? É muito importante o entendimento disso. Nós resolvemos chegamos à equação final da viga, vimos que o momento máximo era negativo e acontecia em x igual a L. Consequentemente, nós sempre iremos analisar tensões de tração, a não ser que o exercício peça tensões de compressão. Então, nós iremos analisar tensões de tração. E como nós vimos que o momento é negativo, com esse sinal de negativo virou positivo, então y deve ser positivo. Então, no exercício, ele diz que Q0 vai ser função da massa específica do material, da área da seção transversal e da gravidade. É uma forma de se avaliar esse corpo, né? Esse esforço distribuído ao longo desse corpo. Então, veja, gravidade foi fixada em 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essencialmente, a carga Q0 vai variar com massa específica e área. Somente com esses dois parâmetros. Então, consequentemente, nós vimos que o momento máximo é menos m, que é aquele momento aplicado na extremidade direita da viga, que é menos Q0 L ao quadrado. Então, a gente pode substituir Q0 aqui nesse valor, consequentemente, substituir o momento máximo aqui dentro dessa expressão, certo? Então, nós estamos montando uma forma de calcular essa tensão, substituindo os parâmetros já conhecidos, né?
Então, tudo bem. O outro parâmetro que a gente tem que definir, já definimos o momento, é o momento de inércia, né? Veja que na fórmula, o momento de inércia é dado por IZZ. IZZ, porque em geral, as vigas que são definidas nos exercícios são da seguinte maneira. Veja, é um desenho ruim, mas aqui é o eixo Y. Em geral, é definido dessa forma, né? E aqui é o eixo X. Então, se a gente estender isso aqui tridimensionalmente, vocês vão poder ver que o eixo Z tá nesse sentido, né? Então, por isso que o momento de inércia é IZZ, porque a gente vai analisar essa face, né, essa seção transversal aqui, e o eixo que representa a seção transversal é o eixo Z, que é onde está aplicado os momentos fletores, né? Então, é importante conhecer isso porque naquele caso em específico, nós determinamos que os eixos na seção transversal seria dessa forma, né? Então aqui seria Y e aqui seria Z. Contudo, eu posso nomear esses eixos da forma que eu quiser. Apenas eu tenho que levar em consideração essa mudança, né? A gente tem que saber que na seção transversal, o momento de inércia que deve ser calculado é ao redor desse eixo. Então, se nesse caso aqui, o que está determinado é, por exemplo, um perfil W, que o eixo aqui está denominado por X, tá? E esse aqui por Y. Então, a gente, logo, na seção transversal, a gente entende que o momento de inércia que nós iremos considerar será o momento IXX. Não muda nada, mas é termos de nomenclatura. E caso vocês se deparem com uma seção transversal desse tipo em que os eixos estão modificados, não tem problema. Mas você precisa entender que o eixo que você utilizará para calcular o momento de inércia é exatamente esse que corta aí a seção transversal horizontalmente. Ok? Então, aqui no caso, não será IZZ, e sim IXX. Né? Para esse caso em específico, né? Onde o eixo X aqui determinado, o eixo que corta aqui a seção transversal é o eixo X. E por fim, a gente determinou o momento fletor, o momento de inércia, e agora o parâmetro Y, né? Qual é o parâmetro Y que nós iremos utilizar? Nós vimos que Y deve ser positivo. Então, nesses três perfis que foram disponibilizados no exercício, Y positivo é representado por HT. Como que você sabe, Davi? Porque o valor de Y que a gente utiliza é a distância entre o centroide, que é dado por esse eixo, que é onde passa a linha neutra, dessa distância desse eixo até a extremidade máxima. Ou seja, aqui seria o Y positivo e aqui seria o Y negativo, né? Só que a gente quer o Y positivo, então seria o próprio HT. Tá certo, pessoal? E, Davi, por que, que eu pego até o máximo, né? Até a ponta? Por que, que eu não pego até, sei lá, esse ponto aqui? Mais uma vez, o que a gente quer é dimensionar para o ponto em que ocorra a maior tração, né? Ou seja, a gente quer a menor tensão admissível ao longo daquele material que nós iremos escolher, mas também precisamos calcular a maior tensão gerada por aqueles esforços que estão atuando na viga. Então, por isso que a gente precisa dimensionar para o caso extremo. E o caso extremo é qual? Onde Y é máximo, ou seja, onde o Y é o maior possível. Ou seja, as tensões aqui, que seriam de tração, serão muito maiores do que aqui embaixo, porque Y será menor. Veja que Y é diretamente proporcional à tensão. Se Y cresce, a tensão cresce. Então, por isso que a gente pega o valor extremo. Ou seja, a fórmula da tensão fica nessa forma. 10 desse valor G, ρ A, que vem de Q0, L ao quadrado, que vem daqui, né? Todo esse termo aqui de cima, na verdade, é essa expressão aqui,
combinado com esse negativo, por isso que não tem negativo nenhum, dividido por ix, como eu comentei com vocês, porque esse eixo daqui é x, e ht, que é o valor de y. Veja, já coloquei aqui no formato em que sigma y, ou seja, a tensão admissível para aquele material que nós iremos dimensionar, deve ser maior do que a tensão que nós iremos calcular a partir dos esforços desse momento fletor, a partir dessa equação, né? Equação de tensão. Óbvio, porque se essa tensão que nós calculamos for maior do que a tensão admissível, significa que a estrutura iria falhar, correto? Então, para que a combinação de perfil e material funcione, essa expressão precisa ser respeitada. Então, veja que, na verdade, o que vai variar aqui é a densidade com o material, né? Cada material tem uma densidade específica. Deixa eu mudar a cor para vocês verem. A área, HT e o momento de inércia irão mudar com a tabela do perfil. Então, essa primeira tabela é do material e essa segunda tabela tem a ver com o perfil. Onde aqui é disponibilizado várias características geométricas, mas veja, nem todas serão utilizadas, né? Nós iremos utilizar o quê? HT, a área, ou seja, HT é a área, e o momento de inércia. Vejam também que até o momento de inércia e YY é dado. Isso aqui é uma pegadinha, tá? Na verdade, isso aqui é para mensurar se você sabe o que é que significa e qual momento de inércia você deve utilizar, né? Uma forma para você olhar e saber se está correto é você ver os valores do momento de inércia. A gente sabe que quando a massa é distribuída próxima ao momento de inércia, esse valor é menor, né? E quando é distribuído mais longe, esse momento de inércia é maior. Então, veja, por exemplo, que os valores de YY são pequenos. E isso faz sentido. Por exemplo, veja essa seção transversal aqui, né? A massa é bastante distribuída ao redor dela, próximo. Olha, grande parte da massa é distribuída próxima do eixo. Então, por isso que esses valores são pequenos. Já se a gente analisar agora o eixo X, a gente vai ver que grande parte aqui está distribuída distante, né? Distante desse eixo. Então, por isso que o momento de inércia é muito maior. É uma forma de você analisar a consistência física dessas análises do que você está escolhendo, né? Então, veja, que são duas tabelas que têm bastante informações, né? Veja que na tabela do material tem a densidade específica, que a gente vai utilizar, mas tem módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, o alfa, se tivesse sujeito a algum tipo de dilatação térmica, né? Nada disso vai ser utilizado. Basicamente, os parâmetros que são utilizados aqui é a massa específica, a tensão admissível, a HT, que é o valor de Y, a área e o momento de inércia. Veja, depois dessa análise que a gente nem fez contas, né? Veja que demorou um pouco para a gente fazer, mas quando você estiver fazendo o exercício, é rápido, porque você está analisando ali e você rapidamente descobre isso daí, que de tantos parâmetros, apenas 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros a gente vai utilizar para resolver esse exercício, tá certo? Então, o que a gente faz para saber quais combinações satisfazem essa relação que eu destaquei aqui, né? Como que a gente faz? De forma grosseira, a gente simplesmente testa cada uma, né? São 6 perfis e 3 tipos de materiais. Então, você teria que fazer 18 vezes esse cálculo, tá? Então, assim, funciona, mas não é a forma mais inteligente, né? E eu vou explicar qual é a forma mais inteligente de você fazer. Vamos lá, então o que seria? Vamos começar aqui, por exemplo, pelo Styron Carbon, esse material aqui, onde a massa específica é 1.300 kg por metro cúbico, a tensão admissível é 170 megapascal. E vamos lá, vamos começar aqui com esse perfil F, né? Vamos fazer esses dois perfis aqui só para testar e ver qual que a gente vai obter, né? Então, para esse caso do F100, para deixar claro mais uma vez, é o que a gente precisa calcular essa parte aqui. Calcula essa parte e verifica se ele respeita essa relação. Se não respeitar, significa que não funciona. Se respeitar, significa que foi bem dimensionado para essa combinação de perfil e material. Então, veja, calculando aqui, ó, 10 vezes 1.300, que é o ρ, vezes a área para esse F100. Então, você vem aqui na tabela,
F100, cadê o valor de área? 94,8 centímetros quadrados. Não errem isso, você tem que fazer a conversão correta, né? Conselho de deixarem sempre no sistema internacional. Então, passa tudo para metro. Então, 1 centímetro, aqui pelo menos ele deu, né? Mas não necessariamente vai dar. Então, é importante saber esse tipo de conversão, tá certo? Então, o que eu fiz aqui foi transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, por isso que aparece esse 10 a quarta, tá? Não esqueçam disso, senão vai dar valores absurdos que não são consistentes. Tá, então o valor de área, né? Isso aqui é a área, isso aqui é o ρ, isso aqui é a gravidade, aqui é o L ao quadrado, e esse aqui embaixo é o momento de inércia XX, que a gente viu aqui, ó, 2004, e aí você faz a conversão aqui também, ó, aparece esse 10 a menos 8, e esse aqui é o HT, que é o valor de Y, que está aqui, ó, HT é 86 milímetros, fazendo a conversão para esse 10 a menos 3. Então, calculando isso daí, o valor deu 8.938 megapascal, que notoriamente passou e muito da tensão admissível, né, sigma Y. Então, não funciona. Essa combinação de material e perfil não funciona. E notoriamente está muito distante de funcionar, né? Então a gente já começa a observar e desconfiar. Bom, tem alguns parâmetros que a gente pode analisar para tornar isso ótimo e não ficar testando de um por um. Mas vamos continuar. Vamos calcular o F400, né? Por que eu destaquei? Primeira coisa, acho importante comentar isso daqui, né? Por que eu destaquei e deixei em negrito esses termos? Porque, gente, se vocês observarem, essas são os únicos termos que irão variar entre perfis, né? Escolhendo e fixando um material, o único termo que varia com o material é a massa específica. Então, da forma que eu estou fazendo, eu estou escolhendo um material e fixando ele e testando os perfis. Então, o que vai variar são as características geométricas do perfil, que são área, momento de inércia e HT, ou seja, o Y. Ou seja, 3 parâmetros apenas. Apesar de ter uma forma enorme, apenas 3 parâmetros estão variando, tá? Que são esses parâmetros que eu estou deixando em negrito. Então, isso também é importante para a gente fazer as escolhas de forma ótima. Então, vamos fazer só mais esse, né? Veja, por que é importante testar esse segundo? Porque a gente vê que o momento de inércia vamos lá, ele é inversamente proporcional, né? Então, significa que se eu aumento o momento de inércia, eu diminuo a tensão. Desculpa. Não essa tensão, né? Essa tensão não varia, ela é constante. E sim a tensão resultante. Imagine que isso aqui seja assim. Sigma. Então, se eu aumento o momento de inércia, eu diminuo o sigma, obviamente. E se eu diminuo a área, diminuo o HT e diminuo o ρ, porém o ρ estou deixando constante por enquanto, então se eu diminuo a área e diminuo o HT, significa que eu vou diminuir também a tensão. Isso é claro, consistente, né? A gente está vendo a proporcionalidade dos fatores. Então, isso é importante a gente analisar, porque a gente pode analisar, por exemplo, o momento de inércia é maior nesse caso. Então, se ele é maior, é interessante para a gente, porque a gente viu que o valor que deu foi muito alto. Então, o que a gente quer são perfis que forneçam valores que reduzam esse valor de tensão para que, no final das contas, a tensão seja menor do que a admissível e funcione. Então, momento de inércia é maior do que o primeiro caso que a gente calculou. Opa, interessante, né? A área é menor. É interessante para a gente também que a área seja menor. Outro fator importante desse perfil F400. E, por fim, o HT é maior. Então, isso já é negativo em comparação ao F100. Mas vamos testar e ver o que é que dá. Então, veja, apenas essas mudanças, mesmo que HT fosse maior, o resultado foi bem melhor do que no primeiro caso, apesar de ser insuficiente, né? O valor de tensão que nós chegamos foi bem menor do que no primeiro caso, mas ainda assim essa combinação de perfil e material não funciona. Então, vamos lá. Vou explicar agora para vocês como que vocês fazem para analisar essa tabela e não ficar calculando de um por um. Porque isso
não faz sentido, né? Demora bastante e a gente quer otimizar o tempo. Como eu falei para vocês, então, o que a gente deseja é aumentar o valor do momento de inércia, diminuir o valor de área e diminuir esse valor de HT. Então, vamos analisar esses perfis aqui disponíveis. Vamos olhar primeiramente para essa parte aqui do momento de inércia. Qual é o valor de momento de inércia maior que existe aqui? Então, o maior momento de inércia é exatamente do perfil W880. Veja que esse valor é muito maior do que desse perfil F100. É 10 vezes, mais do que 10 vezes. Então, já é um ponto super positivo, porque a gente precisa realmente reduzir mais do que 10 vezes esse valor aqui para que a gente encontre uma combinação factível que funcione. Então, 27.450 é um bom valor. Vamos analisar agora os outros valores, então, desse perfil, né? O valor de área é o menor possível. Vamos analisar aqui a área. O menor valor de área possível é 28,5, que a gente quer diminuir. A gente viu que esse aqui quer aumentar, esse aqui a gente quer diminuir. Então, 28,5. Então, o W880 está se mostrando um perfil muito bom para a gente escolher como o melhor perfil, a melhor combinação possível. E agora, vamos olhar essa coluna aqui do Y. Porque lembrando, né? Só para lembrar, por que eu estou fazendo isso? Porque fixando o material, só existem 3 fatores que mudam. Área, momento de inércia e o Y, tá certo? Então, nós vimos que W880 tem um maior momento de inércia, menor área, e aqui, por coincidência, tem um menor valor de HT. Ou seja, ele satisfaz os 3 parâmetros que variam de forma ótima para a gente. Então, o que a gente pode fazer em geral é escolhe o material e calcula para o perfil W880, que para esse exemplo específico dessa tabela é o perfil ótimo. Certo? Deu para entender isso? Alguma dúvida aí, pessoal? Ou ficou alguma lacuna? Isso é muito importante, porque vai poupar muito do tempo de vocês, tá certo? Ah, Davi, mas vamos supor que não aconteça uma coincidência dessa, de que o momento de inércia é o maior, a área é menor, o HT é o menor. Claro, aí você teria que ir testando, né? Pelo menos para um material, você testaria os 6 perfis e você veria qual dos 6 fornece a mínima atenção calculada devido aos esforços. E aí você pode calcular para todos os outros perfis, para os outros materiais, desculpe, começando com aquele perfil. Porque se aquele perfil não funcionar, nenhum dos outros vai funcionar, já que ele é o perfil ótimo, ou seja, que fornece a melhor resposta possível dentre os perfis escolhidos. Certo? Entendido? Então, a gente pode começar apenas pelo W880 nesse caso em específico. Só, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar. E isso é uma aula dinâmica, tá? Vocês não precisam esperar para depois perguntar, não. Vocês podem perguntar a qualquer momento, se vocês quiserem. Ô, Davi, só uma dúvida aqui, então. Uma vez que fixou o material, beleza, tranquilo, a gente usar aquela tabela de cima. Mas aí, no caso, se a gente tivesse feito o caminho inverso, visto que é o perfil W880 é o melhor, aí teria que testar os 3 materiais de baixo, é isso? Ainda vamos ter que fazer isso de toda forma, porque na verdade a gente quer combinações de perfil e material. Então, a gente só viu a parte do perfil, né? Porque a gente fez isso, fixou o material e analisou o perfil. Aí vamos supor que a gente fixe o perfil, né? Aí a gente teria que fazer o processo inverso, só que ele é mais trabalhoso, porque veja, tem 6 perfis para você fixar e testar cada um dos materiais, né? Então não é muito interessante fazer o caminho inverso. É melhor você fixar um que tem menos quantidade, que é o material. Mas veja, se você de cara vê que o W880 foi um dos melhores, é melhor você fixar o material mesmo, porque de todas as formas você vai ter que testar os 3 materiais. Porque a gente quer ver as combinações se funcionam ou não. Então, primeiramente, eu fixei o Styrocarbon, eu poderia ter fixado o outro. E, claro, no próximo passo aqui eu vou testar com Marbled Oak. E depois com Stainless Ash. Mas, de toda forma, no próximo passo, eu já vou começar com W880, porque eu já vi que ele é o ótimo. Então, eu já sei, olha, se não funcionar o W880, acabou. Eu não preciso mais testar nenhum perfil para aquele material em específico, para aquele material.
mais nenhum perfil para aquele material. Posso passar para o próximo, porque eu sei que se o W880 não funcionar, por exemplo, para o Styrocarbon, que é o próximo passo que a gente vai ver, se ele não funcionar, eu já sei que nenhum perfil mais vai funcionar. Tá certo? Não, beleza. Só uma outra dúvida agora também. Eu tinha visto a aula que tinha sido recomendada, fiquei um pouco confuso. No parâmetro Y aqui a gente usou HT, né? Foi. Se o momento fosse positivo, Uhum. aquela tensão daria um valor negativo, né? Legal. E aí o arqueamento seria para cima e a maior tensão seria na parte de baixo. Então eu teria que usar HB, é isso? Perfeito. Beleza. É isso mesmo. É isso mesmo. Legal. Bem analisado. Realmente isso foi uma boa pergunta. Eu deveria ter comentado. Analisando aqueles perfis, se fosse o contrário, né? Vamos imaginar então que o momento fosse positivo. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Olha, tensão, né? Como a gente viu, é igual ao momento máximo negativo dividido pelo momento de inércia vezes y. O que a gente viu foi que o MZ deu negativo, né? Então, por isso que a gente escolheu o y positivo, e o y positivo, nesses casos em específico, é o HT. Mas isso não é obrigatório, né? Vamos supor que o momento que a gente achou no exemplo específico, um outro exemplo, fosse positivo, né? Então, significaria que a combinação desse negativo com esse positivo iria gerar algo negativo. Então, para que a gente assuma que a tensão é positiva, ou seja, a gente chegue a uma tensão de tração, a gente precisa escolher um parâmetro y negativo, e que nesse caso em específico dessa tabela, o valor é HB. Tá certo? Ótima pergunta. Beleza. Então vamos lá. Vimos que o melhor perfil é o W880. Então vamos fazer o W880. Na verdade, não, né? Eu me adiantei. Eu fiz um outro perfil aqui só para questão de exemplo, né? Eu acho que vale a pena vocês analisarem, porque esse exemplo em específico foi uma coincidência muito grande, né? É difícil acontecer isso daí. Foi uma coincidência de que todos os parâmetros fossem ótimos, né? Mas, por exemplo, um outro perfil que seria interessante testar é esse, por exemplo, o M4033, né? Só para fazer um dos perfis M. Por quê? Porque tem um alto valor de momento de inércia. Apesar disso, em contrapartida, tem um alto valor de HT, e isso é ruim para o nosso caso. E também tem um alto valor de área. Então, eu fiz só para mostrar para vocês como eu estou falando é verdadeiro, né? O valor que deu ainda deu muito alto. Então, não funciona. Apesar mesmo que, olha, o momento de inércia aqui é muito maior do que os anteriores. Porém, isso foi compensado aqui com esse valor de HT, que é muito maior também do que os outros. Então, ainda assim, deu um valor alto. Mas podem ver, já foi melhor do que os outros perfis F. Então, vamos supor que fossem só esses três perfis, a gente analisaria e calcularia esses três perfis e viria, o melhor deles seria o M4033, né? Tá certo? E aqui até tá errado, tá? Aqui deveria ser mais 170, ok? Mas, enfim, eu acho que vocês entenderam. E por fim, pessoal, a gente testa o W880, né? O W880 é o melhor, então tem a menor área, tem o menor HT, menor Y, e tem um maior momento, né? O maior de todos, o maior momento. E veja, a resposta que deu foi significativamente menor do que todos os outros. Ótimo, porque o que a gente esperava era isso mesmo, que a resposta fosse bem menor devido a esses parâmetros ótimos, porém não foi suficiente, né? Então essa tensão encontrada foi maior do que a tensão admissível para esse material Styrocarbon. Então veja, se o W880 não funcionou, obviamente nenhum dos outros perfis vai funcionar para o Styrocarbon, tá certo, pessoal? Então a gente vê que para esse material específico nenhuma combinação vai funcionar. Então o que a gente faz? Parte para o próximo material, que é o Marble de Oak. Agora é diferente, né? Veja que antes você estava falando, só está variando a área, o HT e o momento de inércia. Verdade, mas agora a gente vai fazer uma mudança de material. Então aqui vai mudar tanto a massa específica quanto a tensão admissível, que nesse caso a massa específica é menor, isso é interessante, e a tensão admissível é maior.
Então, veja, já tem um indício de que provavelmente o perfil W880, que foi bem próximo, deu 182 em comparação com 170, né? Com um maior valor de massa específica e um menor valor de tensão admissível, deu bem próximo. Então, provavelmente o W880 vai passar nesse caso, né? Então, vamos ver. Vamos começar com o W880 e ver o que acontece. Então, o que é que mudou do caso anterior que a gente calculou com o W880? Apenas o Rho, que está aqui, 800 kg por metro cúbico, e a tensão admissível, que agora é 570. Veja, a resposta que nós encontramos foi menor do que a tensão admissível. O que é que isso significa? Que a combinação desse material, que eu acho que é um tipo de madeira, com esse perfil W880, funciona. Ou seja, a estrutura não falha naquele ponto sujeito àqueles carregamentos em específicos que a gente calculou para essa combinação de perfil e material. Então, ok, essa é uma das respostas do exercício, tá? Só para, acho que eu não comentei isso aqui, 130, tá, galera? Isso aqui é o comprimento da viga, tá? Do enunciado, 130 metros. Então, ok, né? Esse funcionou. Esse caso aqui funcionou. Então, essa é uma das respostas. Marble de Oak com W880 é uma resposta. E agora, Davi, o que a gente faz? Porque funcionou. O que tu tinha dito era que se o W880 falhar, não precisa calcular nenhum mais. Então, agora nós iremos calcular um que a gente olhe e pense, bom, esse é o segundo melhor, né? Na minha cabeça, e olhando para isso daqui, pelo que a gente calculou até agora, nós vimos que esses valores pequenos aqui de momento de inércia geram altos valores de tensão. Nós vimos que as tensões lá para o caso F com o estirocarbo foram mais ou menos 8.000, 3.000, né? Então foram valores muito altos. Então provavelmente isso daqui não são os melhores, né? Esse W880 ficou em primeiro lugar. Então dá para analisar que, porque esse aqui é o maior, o segundo maior momento de inércia, tem um valor de HT menor do que esse M aqui, e a área também é menor do que esse M, e o momento de inércia é maior do que esse aqui, então, nitidamente, W... Deixa eu até limpar aqui para ficar claro, né? O que eu estou comparando? Né? Eu estou comparando o W, porque eu cancelei todos esses daqui. Vou deixar eles por último se for necessário, né? Se todos os outros passar, eu vou deixar eles por último. Por quê? Porque os valores dele é muito pequeno, são muito pequenos. Não faz sentido eu calcular isso daqui, sendo que eu já vi que vai dar valores de tensão muito altos. Então, eu estou considerando esses três. W880, W990 e o M4033. Sendo que eu já sei que o melhor é W880. Então, beleza, vamos considerar ele. Vamos comparar, então, o W990 com esse último aqui. O que a gente quer? Mais uma vez, lembrando. Alto momento de inércia, baixo Y, baixa área. Então, o momento de inércia maior entre os dois é esse daqui. É maior do que esse. A área, o W990 é menor do que esse daqui. Então, o W990 está ganhando tanto no momento de inércia quanto na área. E para o HT é menor também o W990. Então, nitidamente, o segundo melhor perfil dessa tabela é o W990. E o terceiro, vamos dizer que é esse M4033. Tá certo? Então, qual que é o perfil que a gente vai calcular agora? W990. E é isso aí que a gente faz. Calculando, a gente vê que o valor deu 1.187,61 megapascal. E não passa, né? Isso é um valor maior do que a tensão admissível. Então, essa combinação de Marble de Oak e o perfil W990 não funciona. Então, como nós elencamos esse como segundo lugar, realmente nenhum dos outros perfis vão funcionar. Eu acho que eu vou calcular ainda. Eu ainda calculo o terceiro lugar, como eu falei, e eu mostro para vocês aqui o que eu estava falando, né? Veja que colocando os parâmetros do M4033, o valor de tensão resultante foi maior do que esse daqui, né? Então, realmente, nós falamos certo. Esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Fixando o material, a gente pode calcular nessa ordem. Vimos que o primeiro funcionou, o segundo já não funcionou. Aqui a gente poderia parar, né? W990 não funcionou, nem o outro vai funcionar. Podemos passar para o próximo material. Mas eu estou fazendo isso aqui por ser algo didático, tá certo? Então, beleza. Vimos que um perfil com
o Marbled Oak funcionou. E vamos para o último material, né? Stainless Ash. Esse último material, nós podemos fazer o que nós já estamos fazendo, né? Calcular o W880. E aqui a gente vê que, para o caso do Stainless Ash, vai ser 1.800 a massa específica, 420 megapascal de tensão admissível. Então aqui, né, dispostos. E a gente vê que o W880 funciona também para o caso do Stainless Ash. Então, porque passou, a gente necessita calcular o segundo lugar, né? Que é o W990, e a gente vê que passou longe de funcionar. Tem um valor de 2.672 aproximadamente megapascal, e é muito maior do que a tensão admissível para esse material. Então, final das contas, a resposta desse exercício seria que a combinação de perfil e material que funciona é Stainless Ash e Marbled Oak com W880. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Nessa parte aqui que a gente conseguiu resolver juntos. Beleza, então... Bom, alguns comentários importantes, né? A gente viu que nesse exercício foi dado 3 perfis e uma tabela pronta, né, com área, todas as características geométricas. É bem interessante esse exemplo porque realmente na prática funciona assim, né? Na prática você vai lá num site de uma empresa, você pega um catálogo da empresa, tem vários perfis e já está pronto, né? Você não vai calcular essas coisas, já está pronto lá os valores de momento de inércia e tudo mais. Você só vai aplicar seus conhecimentos de engenheiro, né? O conhecimento de engenheiro não é estar lá, ficar fazendo esses mínimos cálculos, né? Isso a empresa já faz para você. Sua parte de engenheiro é fazer o que a gente está fazendo, esse dimensionamento, aplicando as fórmulas de tensão e vendo se funciona, se não funciona, pensando de forma otimizada, isso é muito importante, né? Mas vamos supor, né, na teoria, porque isso pode acontecer, vamos supor que você não tem essas informações. Vamos supor que não seja o caso, vamos supor que o exercício, né, tem duas seções transversais diferentes, e nós vimos lá que o momento, né, que o momento nós vimos que o momento máximo era negativo, né? Então nós vimos que o y devia ser positivo. E aí eu pergunto, olha, qual o valor de y que a gente vai usar? Porque aqui nós vimos que era HT. Já sabendo que era y positivo, era HT. Já estava pronto aqui na tabela. Mas e agora, que a gente não sabe onde é que está o centroide dessa seção transversal? Onde é que está esse centroide? A gente não sabe, né? E é exatamente isso que a gente precisa calcular para saber o valor de y, o centroide, que é onde passa a linha neutra. Então veja, só de olhar para isso, a gente sabe que o centroide dessa seção transversal está aqui, no meio, né? X. E dessa outra seção vai estar aqui embaixo. Por quê? O centroide, ele te informa... ele está mais próximo sempre de onde tem mais massa. Né? Imagina que isso aqui fosse bem fininho aqui em cima e aqui tivesse bastante massa. Então o centroide estaria mais próximo dessa área. É uma forma de pensar, né? E... Bom, eu sei que ele está por ali, mas eu não sei o valor correto. Então a gente precisa calcular. Se for um assunto passado, né? Então vocês calculam o centroide por meio dessa expressão, vamos lá, onde você vai calcular o somatório desse produto e faltou aqui também, né? Faltou aqui também. Somatório das áreas. O que é esse termo, né? Só para relembrar vocês, quem não estiver lembrando. Esse termo é a distância aqui da base até o centro da área. Nesse caso é 3t sobre 2. E aí seria... esse termo aí é tipo um somatório de áreas, né? Veja que aqui a gente só tem uma área. Mas esse aqui a gente tem duas, né? Aqui seria uma área e aqui vamos supor que seria outra área. É importante fazer isso daí porque às vezes... aqui nesse caso é muito padrão, né? São pecinhas com a mesma dimensão. Mas tem casos que não. Veja que não tem um padrão muito correto, né? Às vezes aqui é mais fino, depois aqui é mais fino do que isso daqui.
aqui tem curvaturas, então não é tão simples assim quanto parece. Então, por isso que é preciso aplicar a fórmula corretamente. Então, aqui eu suponho que vocês sabem fazer, né? Então, é a distância aqui até o centro. Nesse caso aqui, seria a distância até esse centro dessa área 2 e até o centro dessa área 1, né? Até o centro aqui, que é a metade. E aí, bom, aqui fica 3t sobre 2, que dá na metade, e aqui também dá 3t sobre 2, que agora não dá na metade, né? Que aqui o tamanho é 4t, né? 4t. Então, por isso que dá 3t sobre 2. Mas o que é 3t sobre 2 que estou informando aqui? É a distância da base até esse valor, né? Que aqui é 3t sobre 2, é mais ou menos aqui. Que é 1/2 de t. Tá certo? Então, a partir daí, o que é que você faria, né? Bom, eu sei agora onde é que está o centroide, fica fácil, né? Que se eu quero y positivo, eu sei que o y máximo positivo vai estar aqui. Então, seria isso daqui. Tá certo? E aí, essa informação você tem. Que seria 4t, que é o tamanho total, menos essa distância aqui. E aí fica fácil. É um tipo de exercício factível, totalmente factível. E também como... e claro, né? Por fim, você, para calcular as tensões, momento y sobre momento de inércia, né? Gente, para calcular as tensões, aí você precisa, né? Calcular o y, já expliquei, com o centroide, e precisa calcular também o momento de inércia, tá? Veja, quando a gente calcula aqui esse eixo, aí a gente calcula o momento de inércia em torno desse eixo, tá? Então, são duas informações que a geometria da seção transversal nos fornece. Tudo bem. Então, por fim, também como última curiosidade, como eu falei para vocês, né? É um caso real, a gente vai lá, por exemplo, no site da Gerdau, eles fazem esses perfis aí, trouxe 3 exemplos, e, bom, a tabela é bem parecida com o que a gente viu, né? Ele dá todas essas dimensões geométricas, já dá o momento de inércia para cada um dos eixos, ó, para o eixo X, para o eixo Y, e ele explica, ó, eixo Y, eixo X, tá certo? E também dá todas essas características, né, física, que tem 2 exemplos em que o centroide está no meio, mas esse aqui não, né? Pode ser que não. Então, esse seria um caso, né, que você iria lá, bom, olha, esse é o exemplo que eu vi como engenheiro, ó, estou trabalhando aqui uma obra, vi esse exemplo. Então, eu vou no site da Gerdau, chego nos perfis que tem lá, tem vários, e analiso quais dos perfis e com qual característica geométrica e com qual material, né, vai funcionar essa combinação. Então, isso é uma aplicação real de engenharia, né? E o exemplo que eu mostrei hoje desperta essa ideia de aplicação de engenharia, que é um exemplo muito bom.